O Japão lembrou hoje os 10 anos do maior terremoto já registrado no país. O tremor, que atingiu 9 graus de magnitude, gerou um tsunami que atingiu e danificou a usina nuclear de Fukushima. Hoje, o casal de imperadores Naruhito e Masako esteve presente no auditório em Tóquio, que geralmente é dedicado às homenagens das vítimas da Segunda Guerra Mundial. Para o Japão, os estragos provocados pelo terremoto de 2011 são comparáveis ao maior conflito armado da história contemporânea. Por causa da pandemia, a cerimônia teve um público reduzido. Houve um minuto de silêncio no momento em que o primeiro tremor de terra foi registrado há 10 anos. Mais de 16 mil pessoas morreram. Nós preparamos uma reportagem para você lembrar exatamente o impacto, a força desse terremoto. No dia 11 de março de 2011, o Japão teve que enfrentar um terremoto, um tsunami e uma crise nuclear. O dia trágico começou às 2h46, tarde de 11 de março de 2011, no Japão, quando um terremoto de 9 graus, o mais forte na história do país e um dos 5 mais poderosos do mundo, provocou ondas de 10 metros de altura. Houve alerta de tsunami, mas em 15 minutos as ondas gigantes chegaram ao litoral, arrastando barcos, carros e até casas. A água passou de 4 metros de altura e avançou cidade adentro por mais de 4 quilômetros, num cenário inimaginável de destruição. Bairros inteiros desapareceram debaixo d'água. Nessa área ficava o aeroporto de Sendai, um dos lugares mais atingidos. Tsunami só acontece quando o epicentro do terremoto se dá no oceano, como foi o caso desse tremor de 9 graus de magnitude que atingiu a costa nordeste do Japão. O ponto de choque entre as placas tectônicas foi a 130 quilômetros da península de Ojika. As ondas de um tsunami em alto mar são muito baixas e muito rápidas. Podem alcançar até 800 quilômetros por hora. É a velocidade de um avião. Conforme as ondas se aproximam da praia, o atrito reduz o deslocamento da água, mas, em compensação, aumenta o tamanho das ondas. Segundo os estudiosos, é possível monitorar terremotos, mas é impossível prevê-los e controlá-los. Segundo dados oficiais, cerca de 15.800 pessoas morreram, 2.500 desapareceram e 230 mil pessoas ficaram desabrigadas. Parte delas jamais voltou para casa. O terremoto e o tsunami de 11 de março de 2011 entraram para a história do Japão como a maior catástrofe do país, depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Além de toda a destruição, os japoneses ainda tiveram que enfrentar o que se tornou um dos piores desastres nucleares de todos os tempos. Eu converso agora com o nosso analista internacional, Lorival Santana, que faz um balanço desses 10 anos. O Japão ainda enfrenta muitos problemas provocados por esse terremoto, né, Lorival? Boa noite. Boa noite, é verdade. Quer dizer, ali foi um momento em que o Japão tinha um certo otimismo, né, de crescimento, graças à Abenomics, né, e aí esse desastre desencadeou um processo de nova recessão. Fukushima teve um impacto imediato sobre o Japão, que, além desse problema econômico, reduziu a sua meta, criou uma meta nova para ter de 30%, 20% apenas de energia nuclear na sua matriz energética, e também sobre a Alemanha, né? A Angela Merkel, que era a favor da energia nuclear, mudou de posição, ordenou o fechamento de todos os reatores, algo que só ocorreria agora, em 2021. Já outros países continuam usando bastante a energia nuclear. A China quadruplicou a participação da energia nuclear na matriz energética. Mas as economias avançadas estão desinvestindo e em 2040 vai diminuir em 2/3 o uso da energia nuclear nos países avançados. Márcio.
A explicação, né, Lorival? Eu não sei se você esteve em Fukushima, mas eu estive em Fukushima, eu entrei na usina nuclear. Eles não sabem como desmontar aquele reator que explodiu. O combustível derretido está lá dentro ainda. Eles falam que vai levar mais 40 anos para eles conseguirem desenvolver tecnologia para retirar esse combustível altamente radioativo e desmontar a usina. Quer dizer, fazer a usina é fácil, mas num acidente como esse, os problemas decorrentes são gigantescos. Exato. Usina nuclear é muito caro e demora muito para fazer, né? A usina que os Estados Unidos vão inaugurar em novembro na Geórgia ficou o dobro do preço do antes planejado, 28 bilhões de dólares, e demorou 5 anos a mais. E isso é um problema porque o mundo está tentando substituir fontes fósseis de combustível por fontes que não emitem carbono. E a usina nuclear não emite carbono, mas criou esse problema de imagem a partir de Fukushima e também todos esses problemas de investimento muito alto, Márcio.